João capítulo número 15, versos 12 em diante. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem dado para cada um de nós, de nos reunirmos mais uma vez neste lugar costumeiro, Senhor, para congregarmos juntos, para celebrarmos a ceia, para comermos juntos, Senhor, este pão, Senhor, e tomar este cálice que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, mas também estamos desejosos de ouvir a Tua palavra. Se o Senhor não revelar para a gente, Senhor, se o Senhor não iluminar o texto sagrado, nós sairemos daqui, Senhor, vazios, Senhor, com fome da Tua palavra. Por isso, Senhor, fala conosco, por bondade e misericórdia. Fala com as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, ele vai registrar o que Jesus disse aos seus discípulos depois da ceia, que ocorreu no capítulo de número 13. No dia, ele celebrou a Páscoa e depois ele celebra a ceia. Ele acabou uma dispensação e no mesma hora ele começa uma outra dispensação. Quando ele celebra a Páscoa, ele está encerrando uma dispensação. Quando ele institui a ceia no capítulo 13, ele está abrindo uma nova dispensação. No mesmo instante. O capítulo, então, 14, 15, 16 e 17, ele vai dar as últimas instruções para os seus discípulos. Ele está caminhando lá para o Gólgota, ele está indo para o Getsêmani, e daqui a um pouco tempo ele vai ser crucificado. E aí ele está indo nesse caminho, conversando com os 11, e ele vai dar as suas últimas instruções para os seus discípulos. E ele fala uma série de coisas que a gente já tem estudado há algum tempo aqui. Aqui do capítulo de número 15, dos versos de 1 a 6, capítulo 15, o verso de 1 a 6, Jesus disse para nós que ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor, e que todo ramo que está nele, que não dá fruto, ele poda, ele levanta, para que dê mais fruto. Tudo bem? Lembra disso? Ele não joga fora, ele poda, ele levanta essa pessoa. Nosso Jesus é assim, ele não despreza ninguém, nem que você erre, nem que você falhe, nem que nós falhemos, nem que nós erremos. Sabe o que acontece? Ele nunca vai desprezar a gente. Ele vai levantar a gente. Seus discípulos aqui então são chamados de ramos. Dos versos de 1 até o verso de número 6. Agora, ele vai falar também sobre a permanência nele, sobre o habitar em Cristo. Lembra? Eu já falei bastante isso com vocês. Que é a nossa posição lá no Éden, que nós tínhamos lá no princípio. Nós tínhamos uma posição, os nossos primeiros pais estavam com Ele, permaneciam com Ele, habitavam com Ele, tinham comunhão com o Senhor. Agora, irmãos, a nossa posição hoje não é mais de comunhão somente com o Senhor, é de identificação com o Senhor, é estar em Cristo. Interessante que a preposição que vai nortear o Novo Testamento agora não é mais nós estarmos com Cristo, é Cristo em nós. Até a cruz nós estávamos com Cristo, tanto é que nós morremos com Cristo na cruz. Agora o Novo Testamento vai mostrar que é Cristo em nós. Nós em Cristo, Cristo em nós. Há uma identificação agora. Não é só comunhão.
Identificação. Você tem que olhar para mim, você tem que ver Cristo na minha pessoa. Você tem que olhar para essa pessoa que é crente, ele diz que é crente, ela diz que é crente, você tem que olhar para ela e você tem que identificar Cristo na vida dela. É identificação, não é só comunhão agora. Maravilha? Isso aí do versículo, capítulo 15, versos de 1 até o verso de número 6. Agora, uma outra divisão do capítulo número 15 é dos versos 7 até o verso 11, onde ele diz que o Pai vai ser glorificado através da nossa frutificação. Quando nós damos fruto, quando nós frutificamos, quem é que é glorificado? É o Pai. Então, Cristo em nós faz com que nós frutifiquemos e o Pai é glorificado através da minha vida e através da sua vida. E nesse trecho de 7 a 11, vai mostrar para nós que as nossas orações, elas são respondidas. Vai mostrar que nós permanecemos no amor dele. Vai mostrar da importância de obedecermos os seus mandamentos e vai mostrar também a alegria eterna que existe a partir do momento que a gente tem Jesus na nossa vida. Quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, há uma alegria indizível na nossa vida que é extraordinária. A gente pode estar passando uma perrenga desgraçada, mas a gente está feliz, irmão. É coisa de louco isso aqui. Não tem dinheiro, mas tem uma paz no coração que, pelo amor de Deus. A guerra está campeando do lado, irmão, mas lá dentro é uma paz, é uma alegria indizível que não dá para falar para as pessoas. Às vezes você vai conversar com a pessoa, mas vocês são louco. Não é que não dá para entender, você não consegue entender. Se você não estiver em Cristo e Cristo estiver em você, gente, não tem, você não vai entender isso aqui que a gente fala. Isso aqui você não vai entender. Não, você não consegue captar isso daqui. Eu estava comentando, não sei com quem, sexta-feira à noite, eu estava no Spotify, sexta-feira, no trabalho, não sei o quê. Aí veio uma música lá, um grupo americano que eu não conhecia. Aí eu vi, que música sensacional é essa aqui que eu não conheço? Aí cheguei em casa, era meia-noite, na sexta. Eu estava na sala, mano, eu levantava, eu estava lá porque a gente não estava assim, porque eu estudei aí, quando a mulher não está, a gente faz a festa. Eu levantava, eu rodava para lá, eu rodava, aí a Lídia sai. Você é louco? Eu falei, minha filha, você não entende. Eu estava, o meu genro é pior ainda. Eu falei, o homem está ficando louco, seu pai está ficando doido lá na sala. Irmão, é uma alegria não dá para explicar para as pessoas. Isso no capítulo 7, versículo 11. Quem está em Cristo, Cristo está nele. Tá bom? Dos versículos 12 a 17, que é o que a gente vai falar, ele prepara os seus discípulos para a sua partida. É o que a gente vai tratar hoje. Depois tem uma quarta divisão, que é o versículo 18 em diante, que daqui eu vou falar com vocês, daqui uns dias, que o mundo odeia o cristão. O mundo odeia a gente. Não tem como. Irmãos, nós nunca seremos amigos do mundo e o mundo nunca será amigo da gente. Agora, você vai entender quando você me ouvir falar, porque tem 10 explicações sobre a palavra mundo no Evangelho de João. Então, não adianta eu explicar aqui hoje para vocês, que eu vou perder meu tempo e não é o meu assunto hoje. Mas no dia que eu vou falar sobre esse assunto, eu vou explicar essa palavra mundo na Bíblia. 10, só que no Evangelho de João, eu vou trazer 10 explicações da palavra mundo para vocês neste dia. E o mundo odeia a gente. Nunca queira agradar o mundo. Nunca queira agradar o mundo, gente. Se você agrada o mundo, você não é de Cristo. Porque quem é de Cristo, o mundo vai odiar você. Porque odiou Cristo, vai odiar a gente. Não adianta quem é de Cristo, irmão. Quem se identifica com Cristo. Quem tem Cristo na sua vida, o mundo vai te odiar. Está aqui no texto da palavra de Deus. Nós vamos tratar isso aqui daqui a alguns dias com vocês. Vamos para o verso de número 12.
diz assim Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, o meu mandamento. Interessante que ele faz agora, ele vem falar o seguinte: eu vou dar um mandamento para vocês. Ele está indo com aqueles homens, ele está com aqueles 11 apóstolos, indo para o Getsêmani, e ele vai falar a respeito desse assunto com eles agora. Ele está conversando com eles. Por que que ele vai falar sobre isso? Porque havia uma disputa. Você vai ler nas páginas da Bíblia, sempre houve uma disputa por poder no grupo que andava com Jesus. Isso faz parte. Você pode ver dentro de casa, há uma disputa entre o homem e a mulher para ver quem manda. Pode ver. Dentro de casa também tem disputa para ver quem é que manda dentro de casa. No trabalho é a mesma coisa, na igreja é a mesma coisa, disputa para saber quem é que manda. E no colégio apostólico de Jesus, também houve durante toda a trajetória da Bíblia essa preocupação. Quem é que manda? Quem é que vai ficar no lugar dele quando ele for embora? Quando ele não estiver mais aqui? Quem é que vai ser o boss? Quem é que vai ser o líder? Quem é que vai estar na frente? Essa disputa sempre houve e sempre vai haver. E ele sabe que esses camaradas aqui que estão com ele, lá dentro do coraçãozinho deles, tem esse negócio de disputa. E aí ele vai trazer uma palavra para eles aqui agora. Vocês, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Escuta aqui. Não é para amar como a ti mesmo. Agora ele muda, né? Porque a lei dizia que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Agora ele vem e fala o seguinte: vocês têm que amar como eu vos amei. Por que que ele faz essa mudança? Porque, irmãos, nós temos sérios problemas hoje existenciais na vida dos seres humanos. Se você tem problema de se amar, como é que você vai amar o outro? Os seres humanos têm dificuldade de se amar a si próprio. É só você ver o nosso modo de viver. É só ver como a gente vive, como é que a gente leva a vida, como que a gente se preocupa com o corpo, como a gente se preocupa com a nossa alma, como a gente se preocupa com as nossas emoções. A gente vê de vez em quando que a gente nem nós nos amamos a nós mesmos, nós não conseguimos nem entender a nós mesmos. Como é que a gente vai ajudar o outro? Como é que a gente vai amar o outro? Se nós mesmos não conseguimos entender a gente, tem dia que a gente levanta que a gente nem aguenta nós mesmos. Meu Deus, você olha para o espelho e fala o seguinte: meu, eu não te aguento. Você fala para você mesmo no espelho. Quem é você? Nem você mesmo se conhece. Jesus vem e falou o seguinte: vocês vão amar como eu vos amei. Vocês vão amar um ao outro como eu amei vocês. Vocês vão amar como eu. Olha, ele vai mostrar para nós isso daqui, irmãos. E esse é um problema que a gente tem. Competições. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo amar. Eu tenho dificuldade. Sabe por que você não consegue amar? Porque você não é discípulo de Cristo. Porque se você fosse de Cristo, você consegue. Você pede ajuda para Ele e Ele te ajuda. E você ama. Mas como você, irmão, Ele capacita a gente para amar as pessoas. Quando nós somos de Cristo, irmãos, e eu acho interessante que esse amor que ele está dizendo aqui não é amar todo mundo não, viu gente? Olha o que ele está conversando com eles. Eu quero que é entre vocês. Ele não está conversando para amar o mundo inteiro. Ele está falando assim, para você amar entre vocês irmãos. Olha o texto que ele está dizendo.
assim, que vos ameis. Vocês têm que amar uns aos outros. Escuta que ele está falando para o Pedro, ele está falando para o Tiago, ele está falando para os discípulos que estão ali com ele, e ele está falando o seguinte, entre vocês que têm disputas, vocês que têm aí, essas brigas que vocês têm que se amarem. Vocês têm que um amar o outro entre vocês, entre irmãos. Tem que haver esse amor entre irmãos. E ele fala isso para eles. Ele está dando essa informação para eles e está passando essa mensagem para eles. Vamos para o verso de número 13. Agora, ele vai dizer, irmãos, presta atenção no verso 13, qual é o nível de amor que é este que um tem que ter para com o outro. Olha o que ele diz no verso 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Qual é o nível de amor que ele está ensinando para eles aqui agora? O amor de estar disposto a morrer uns pelos outros. E ele está conversando com eles. E ele está mostrando para eles o seguinte, mano, mas amar de que jeito que a gente tem que amar? Vocês têm que amar no nível em que vocês estão dispostos a dar a sua vida pelo outro. Bom, pastor, pelo amor de Deus, já estava difícil de amar no verso de número 12. Agora o verso de número 13 piorou ainda. Não é possível um negócio desse? Vou explicar para vocês que dá. Presta atenção. Pessoas, irmãos, que estão disponíveis a morrer umas pelas outras, elas não brigam umas com as outras. Pessoa que está disposta a morrer umas pelas outras, irmãos, eles não brigam. Eles não têm disputas uns com os outros. Aquele, irmãos, que está disposto a morrer pelo outro, ele não está competindo para saber quem é maior, quem é menor, quem é que está na frente, quem é melhor, quem é o mais competente. Se você é uma pessoa que está disposta a morrer um pelo outro, você não tem esse tipo de disputa. Não existe. Então, olha só o que ele está conversando com eles. Ele está conversando com um grupo de homens que ele está preparando para seguir o ministério depois da sua morte, mas é um grupo que tem disputas entre eles. Então ele está mostrando para eles que há uma necessidade deles viverem a vida no sentido de quererem morrer um pelo outro. Se eles morrerem um pelo outro, então não vai haver disputa, não vai haver competição, não vai haver guerras entre eles, não tem como. Não existe essa possibilidade. E ele está falando isso. Eu acho interessante. Um pastor, uma certa feita, desses bate-papo com casais que tem problema, conjugais, né? Essas demandas conjugais, de vez em quando, um pastor chegou, né? E foi conversar com um casal. E eu achei interessante, que eu até anotei isso daqui. E ele disse o seguinte, que se os casais negassem a si mesmos, deixassem de competir uns com os outros e renunciassem o seu eu, nunca haveria briga. O pastorzão escreveu isso daqui. Por isso que existe hoje uma briga, uma demanda tremenda dentro de relacionamentos, é para saber quem manda. É para saber quem é que manda no negócio. Tá certo? Agora, Jesus, ele dá um exemplo para nós. O maior exemplo de amor sacrificial é o de Jesus. Agora, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Existem pessoas que literalmente dão a sua vida por uma causa, não dão? Esses são os mártires. Os mártires, que você vai estudar na história, são aqueles que dão a sua vida para uma causa. De vez em quando a gente vê no filme, a gente vê na história, e a gente é homens, né, mulheres, que deram a sua vida por uma causa.
Isso que são chamados de mártires. Existem os mártires. Mas, irmãos, existem alguns também que no serviço, irmãos, incansável da obra de Deus, eles dão a sua vida pelos outros. Para que os outros ganhem vida. A gente doa da nossa vida para que você tenha vida. A gente abandona tudo por causa de pessoas. Não tem gente que está ali agora olhando os nossos carros? Eles estão doando o tempo deles. Eles não estão aqui no conforto, embora que aqui está o calor da Zâmbia, né? Mas lá está mais fresco do que aqui. Mas, gente, eles estão ali, doando o tempo deles, Robson, por amor a nós. Cuidando do meu carro, cuidando do seu carro, cuidando do carro dos irmãos. Estão se doando. Tem gente que se doa a sua vida, entrega a sua vida em prol de outras pessoas. Jesus mostrou que existe essa possibilidade. E você hoje que está fazendo alguma coisa na obra de Deus, fazendo algo na obra do Senhor, dedicando o seu tempo, compartilhando o seu tempo, deixando os seus afazeres, deixando família, deixando um monte de coisa, você está doando a sua vida para que outros tenham vida. Para que outros tenham vida. Jesus está falando isso aqui, para nós, para mim e para você. Eu não sei se você tem vivido a sua vida para que outros tenham vida. Você tem sido uma pessoa abnegada, tem gastado a sua vida em prol de outras pessoas. Foi o que Paulo disse, na carta aos Coríntios. Eu vou amar vocês cada vez mais, os coríntios. Eu vou entregar minha vida, eu vou gastar a minha vida em prol de vocês. A igreja de Corinto, ele fala, amando-vos cada vez mais, sabendo que sou menos amado. Sabe por que a gente é menos amado? Porque a gente aponta o pecado. Porque a gente aponta o seu erro. Todas as vezes que nós, nesse púlpito, falarmos algo que vai contra o seu modo de viver, contra a sua prática de pecado, cada vez mais nós vamos ser menos amados por você. Mas não tem problema, a gente tem que ser amado por Deus. Não tem problema nenhum. E às vezes nós somos menos amados, somos menos incompreendidos. Mas Jesus falou que existe essa possibilidade da gente dar a vida pelas pessoas. E quantas vidas que tem dado vida. Interessante, os mártires morrem por uma causa de amor. Os abnegados vivem pela causa de amar pessoas. Você já viu? Tem gente que é abnegado na obra de Deus. Compromisso é compromisso. Abnegados na obra de Deus. Compromisso é compromisso. Faça chuva, faça sol, o cara está lá. Nada demove ele. Nada demove ela. Nada. Não tem empecilho. Surgem as dificuldades, surgem os problemas, as lutas que a gente tem na nossa vida, mas a gente está abnegado no serviço da obra de Deus. Dando a nossa vida pelos outros. Jesus mostrou isso daqui para os seus discípulos, está mostrando para mim e para você. Outra coisa, em favor dos seus amigos. Você sabe que nós não éramos amigos de Deus? Nós éramos inimigos de Deus. Se não fosse Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, nós continuaríamos sendo inimigo de Deus. Agora nós somos amigos de Deus, irmãos. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. Vamos lá para o texto, Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. Eles vão colocar na tela, não precisa abrir a Bíblia não. Romanos 5, 10 e 11. Olha o que diz o texto. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, a morte de Jesus fez com que a inimizade que existia entre nós e Deus, ela cessasse, irmãos.
Não tem mais inimizade entre nós e Deus. Não tem mais. Se você não tem Jesus, a inimizade continua. Mas através de Jesus, a inimizade foi cortada entre nós e Deus. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela ressurreição de Jesus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação com Deus através de Jesus. Éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. E a gente pode cantar com muita alegria, e a gente pode asseverar, a gente pode falar, a gente pode gritar, a gente pode anunciar os 4 cantos, irmão, na terra, que nós somos amigos de Deus, por causa da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode falar isso daí para nós. O texto diz isso para a gente. Irmãos, eu acho muito interessante. Houve uma guerra entre Israel e os sírios, lá no Antigo Testamento. E aí, os sírios, eles arquitetavam planos para atacar Israel. Só que Deus revelava ao profeta todos os planos que ele fazia lá na recâmara, lá no local secreto do rei da Síria, todos os planos para atacar Israel, Deus revelava ao profeta. O profeta ia lá e falava para o rei de Israel: os sírios fizeram um plano para atacar vocês e eles vão vir em tal lugar, coloca o exército lá. Aí quando o exército sírio chegava, o exército de Israel já estava lá. Aí o rei da Síria falou: rapaz, que negócio é esse? Que toda vez que a gente vem guerrear contra Israel, o Israel já sabe de antemão o que é que, aonde a gente vai estar, qual é a nossa estratégia de guerra. Rei da Síria, tem um homem de Deus lá em Israel, que Deus revela para ele. Então é o seguinte, manda uma guarnição lá na casa dele. E mandaram uma guarnição na casa do profeta. Quando a guarnição chegou, irmãos, o moço do profeta, desesperado, quando viu aquele exército, profeta, nós vamos morrer. Desesperado. Aí o profeta falou: moço, você não sabe de nada. Fez uma oração. Pediu para Deus abrir o olho do moço. E cegou todo o exército da Síria. Eles ficaram cegos. Eles não conseguiam tatear. Eles não conseguiam, se localizar onde eles estavam mais. Foram presos. O profeta pegou todos aqueles homens e levou para o rei de Israel. Quando ele chegou para o rei de Israel, ele disse o seguinte. O rei de Israel falou: vamos matar todos esses caras. Aí o profeta falou: matar coisa nenhuma. Os que o Senhor conquista, o Senhor pode matar. Mas os que conquista Deus, o Senhor não pode matar. Os que Deus conquista, o Senhor não pode matar. Faz uma mesa, faz um banquete para esses camaradas. E sabe o que vai acontecer? De inimigos, eles vão virar amigos. De inimigos, eles vão virar amigos. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Ele fez uma mesa para nós. E agora a gente assenta na mesa de inimigo, agora a gente é amigo de Deus. E a gente pode celebrar juntos. Olha o que ele fez. Nós éramos irmãos, agora servos. Nós somos discípulos, mas agora ele chama a gente de amigos. Irmão, sabe o que é ser amigo de Deus, irmãos? Ele faz a gente amigos de Cristo, irmãos. Amigos. Deixa eu contar um outro exemplo aqui. Na guerra, Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira foi lá para a Itália. Aí a Força Expedicionária Brasileira, ela tinha um papel para desempenhar na Segunda Guerra. Os alemães, eles eram capturados, e os brasileiros, eles revistavam esses alemães e os prendiam. E aí havia um sargento brasileiro, isso aqui é história com H, um sargento brasileiro que falava alemão. E houve um grupo de jovens alemães que foram capturados,
E lá estavam os brasileiros para fazer a revista deles, para prendê-los. E aí eles estão revistando, e ele era um sargento, o brasileiro, está revistando, tinha um jovem alemão. Quando ele está revistando ele, ele viu que tinha um negócio pontiagudo no bolso do soldado alemão. Aí ele foi lá e retirou. Quando ele retirou, era o Novo Testamento. E quando ele abriu o Novo Testamento, o sargento brasileiro, ele leu lá. Havia uma dedicatória dos jovens da igreja para aquele jovem alemão. A igreja mandou, ele foi para a guerra, e agora ele estava ali na guerra, mas a igreja mandou para ele um Novo Testamento com uma dedicatória. Aí o sargento perguntou para ele, você é crente? Eu falei, sim, sou crente. Ah, então tá bom. Vem cá. Tirou ele daquele batalhão, ele estava com a farda toda molhada, pegou uma farda brasileira, colocou nele, pegou um café quente e deu para o soldado agora. Alemão. Chegou o capitão. Sargento, que coisa é essa? Nós estamos em guerra. O que o senhor está fazendo? Falei, entre eu e ele não tem mais guerra, capitão. Porque ele é meu irmão. E entre irmãos não tem guerra. Entre irmãos não existe. Acabou a guerra, acabou a diferença, acabou a luta entre irmãos. Todas as vezes que houver lutas, todas as vezes que houver guerras, toda vez que houver demandas entre irmãos, está faltando Cristo. Está faltando Jesus, não é discípulo de Cristo. E outra coisa, discípulo de Cristo também não tem guerra com gente de fora. Discípulo de Cristo não tem guerra com cunhado, não tem guerra com cunhada, não tem guerra com sogra, não tem guerra com nora, não tem guerra com ninguém. Quem é discípulo de Cristo? Ué, se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós temos comunhão com Cristo, e hoje nós somos Cristo, como é que a gente pode estar em guerra com os outros? Como é que a gente pode estar em guerra com o nosso parente? Como é que a gente pode estar em guerra com o nosso patrão? Como é que nós podemos estar em guerra com um amigo de trabalho? Como é que nós podemos estar em guerra com o vizinho? Pastor, você não tem ideia. Meu irmão. Que isso, irmãos? Nós podemos estar em guerra. Escuta, sabe a inimizade que existia entre judeus e gentios? Quer ver? Efésios capítulo 2, versos 14 a 16. Havia uma inimizade entre judeus e gentios nas páginas da Bíblia. Você vai ler a palavra de Deus, você vai encontrar isso daqui. Uma inimizade muito grande. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 2, 14 a 16. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. O qual, de ambos, quando ele fala a palavra ambos ali, é judeus e gentios. Judeus e gentios. Quem era judeu, quem não era gentil. Quem é alemão é gentil, quem é brasileiro é gentil, quem é polonês é gentil, quem é japonês é gentil. Todo mundo na palavra de Deus que não é do povo judeu é gentil. Porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, dos judeus e dos gentios, criasse em si mesmo um novo homem. Quem é esse novo homem? A igreja de Cristo. Na igreja, irmãos, somos todos iguais. Todos iguais. É preto, branco, amarelo. A gente chega, irmão, numa igreja num outro país. Os caras nunca viram a gente. Eles nunca me viram. Alexandre, chego lá no Japão, qualquer lugar, nunca me viu. Sabe como é que eu sou recebido lá? Meu irmão. O cara nunca me viu, mas eu sou irmão dele. E ele é meu irmão. E ele me trata como irmão. Chego na África, o cara nunca me viu. Eu trato ele como irmão e ele me trata como irmão. Não tem mais parede de separação mais. Porque foi Jesus que fez isso aqui, ó.
em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio de quem? Da cruz, destruindo por ele a inimizade. Não tem mais guerra, não tem mais demandas, não tem mais lutas. Irmão, quem está em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, se temos inimizades, precisamos avaliar se somos de Cristo. E se nós estamos em Cristo. Se houver inimizade entre nós, a gente precisa fazer uma análise. A gente precisa fazer uma análise entre nós. De vez em quando a gente está com guerra, irmão. Pensa que todo mundo está... Nossa, todo mundo tem inveja de mim. Quem tem inveja de você? Você é a última cocada do pacote? Você é a última Coca-Cola do deserto? O que você é? Pelo amor de Deus, irmão, tira esse negócio da tua cabeça. Ai, não, você tem inveja do meu sucesso. Inveja do seu sucesso, irmão? Tem 8 bilhões de pessoas para mim. Fica, justo você? Justo eu? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, irmão, tira isso da sua cabeça. Para de inimizade com as pessoas. Seja amigo de todos, seja amigo das pessoas. Eu acho muito interessante isso. Vou contar aqui uma história interessante, lá do trabalho. Eu tinha um subprefeito lá, quando ele entrou, o primeiro cara que ele quis mandar fui eu. Eu não sabia. Estou nem sabendo. Um dia eu cheguei no elevador, a funcionária do RH falou o seguinte, Deus está com você. Eu falei, mas isso eu tenho certeza. Mas o que foi que a senhora chegou a essa verificação? Você chegou a essa conclusão. Falou, o chefe mandou 3 camaradas aqui, com os currículos, para o seu lugar, e você está trabalhando aqui, a gente olha todo dia você chegando, você não é mandando, não é possível. Nenhum dos 3 foi aprovado pela prefeitura, pelo prefeito. Aí eu falei, caramba, nem eu sabia disso. Aí um dia ele chegou na minha sala e falou para mim, Alexandre, rapaz, eu já tentei mandar você embora tantas vezes, não consigo mandar você embora. Agora também não te mando mais. Não te mando mais. Eu falei, se Deus não quiser, meu amigo, você não vai mandar embora mesmo. Porque ele é desviado. Então ele sabe o que eu estou dizendo. Quem é desviado sabe o que eu estou dizendo. Se tiver algum desviado aqui hoje, sabe o que eu estou falando. Vai que tem um desviado aqui hoje. Gente, sabe o que aconteceu? Eu saí de férias. Quem foi mandado embora? Ele. Aí tem um inimigo meu, um cara que arquitetou, também um outro que arquitetou tanto tempo que quer me mandar embora, porque não trabalha comigo, não sei quem gosta de mim. Sabe por quê? Porque eu tenho Cristo. E o cara não tem Cristo. E o cara, há meses, de outro departamento que não tem nada a ver, virou agora chefe geralzão lá. É meu chefe, hoje. Aí sabe o que aconteceu segunda-feira? Eu estou orando por ele. E você é o cara que mais vai ajudar esse cara a ter sucesso no trabalho dele. Eu estou preocupado porque ele não gosta de mim? Estou um pouco preocupado. E vou orar por ele. Deus vai abençoar a vida dele. E louvado seja o nome do Senhor. E ainda vai gostar de mim ainda por cima. O problema é esse. Vai gostar de mim. Não tem uma empresa que eu não saí, Alexandre, que os meus chefes homens, não foram mulheres não, os caras não choraram o dia que eu saí. Eu vi aqueles caras barbados, chorando porque eu estava saindo da empresa no meu último dia da empresa. Eu nunca vi isso. Eu não vi os caras fazer isso. Mas Deus me deu esse privilégio. Porque eu trabalhava para os caras como se eu estivesse trabalhando para Deus. E eu nunca estive preocupado com isso. Cara, aconteceu isso comigo na Celocorte, aconteceu comigo na Sharp, aconteceu em todos os lugares que eu trabalhei. Os caras, eu não acredito que eu vou ter que mandar você embora. E os caras chorando que tinha que mandar eu embora. Meu, faz o que você tem que fazer, cara. Deus está acima de tudo esse negócio aqui, Deus está no controle de tudo. E para consolar o cara não era crente, o cara não entendia nada, e eu falando com o cara, faz o que você tem que fazer. E os caras não entendem nada. Mas a gente tem que fazer isso daqui. Irmãos, inimizade. Jesus fez a gente ser amigo, irmãos.
amigos, irmãos. Vamos para o verso 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, o que foi que ele mandou, irmãos? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que ele mandou? Amar. Amar os outros. Se nós amarmos, nós seremos amigos de Jesus. Se nós não amarmos, nós não seremos amigos de Jesus. Foi o que ele falou. O verso 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que opção a gente tem, irmãos? Qual é a opção que eu tenho? Eu não tenho outra opção, Robson. Eu não tenho outra opção, Isabel. Eu não tenho outra opção. É amar as pessoas. E eu amando as pessoas, eu sou amigo de Jesus. Então, de vez em quando a gente canta. A gente escreve. Mas, na realidade, essa não é a verdade. Não tem outra opção na minha vida e na sua vida, irmã. Irmãos, olha aqui, essa historinha aqui. Uma mulher chegou para o pastor e disse assim: pastor, não consigo mais viver com meu marido. Aquilo é uma coisa. Eu não amo mais esse cara. Pastor, meu Deus, virou para a irmã e disse o seguinte assim, se você não ama o seu marido, ame-o como o seu próximo. Porque a Bíblia diz para a gente amar o próximo como a ti mesmo. Você não consegue amar ele como marido? Ama ele como o próximo. Aí ela disse o seguinte: pastor, aquilo é tão ruim que nem como próximo dá para amar esse cara. Aí o pastor foi para a terceira via, né, irmão? Vai para a terceira, porque com o marido não dava, como próximo não dava. Aí o pastor foi para a terceira instância, ô Jefferson. Então ame ele como inimigo. Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Aí sabe o que aconteceu? Ela ficou sem opção. Ela tinha que amar. Tem que amar. Irmão, tem que amar, irmãos. Qual é a opção que a gente tem? Me explica aqui. Qual é a opção que a gente tem? Ser discípulo de Cristo não tem outra opção. Ser discípulo de Jesus não existe outra opção. Não tem como. Não tem como, gente. Não existe outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade que você quer inventar? Qual a possibilidade que a gente quer dar um jeitinho brasileiro para as nossas relações? É amor. Jesus falou que é amor e tem que amar. E é um amor sacrificial. De dar a vida pelo outro. É isso que ele falou para nós. Que ele ensinou para a gente. Uma menina, irmãos, chegou para o pai na escola e disse assim: pai, eu não tenho nenhuma amiga na escola. Nenhum amigo, nenhuma amiga na escola. O pai, na hora, Robson, repreendeu ela, Marcos, e falou o seguinte: opa! Nunca mais você fale isso. Você não é amiga de ninguém. Não é que eles não são seus amigos. É você que não é amiga de ninguém. Nossa, o pai botou a filha no lugar. Você tem dificuldade. Você não ama as pessoas. Isso é pai, hein? Passou um mês. Ela chegou para o pai e falou assim: pai, já tenho 5 amigas na escola. O pai corrigiu de novo. Você está errada. Você não tem 5 amigas. Você ama 5 amigas. É nós que amamos as pessoas. Sou eu e você que amamos. Nós decidimos amar. Mesmo que a pessoa não queira. Mesmo que seja ruim. Seja um traste. Nós decidimos amar.
Porque Ele falou, não tem opção para mim, não tem opção para você. É amar. E a gente tem que amar, irmão. Nós temos que amar. Que o Espírito Santo coloque isso no teu coração. Coloque isso no meu coração. Coloque isso na gente, gente. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos imitadores dele. Cristo está em nós, nós estamos nele, irmãos. Nós temos uma identificação com Cristo, irmãos. Tremendo. Agora, irmão, não fica com essa historinha aqui na nossa igreja, não. Ai, ninguém me cumprimenta. Eu estou nessa igreja aqui, ninguém me cumprimenta. Ah, vai conversa fiada, irmão. Fica aí sentado no seu lugar, pensando que é o rei do universo, a rainha do universo. Sai daí, irmão, vai cumprimentar alguém. Você que vai lá e cumprimenta os outros. Não tem gente assim? Não gosta de se vitimizar. Cheguei nessa igreja, ninguém me cumprimentou. Aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil. Porque a gente faz até festa. A gente é até chato. Faz até festa. Mas não tem gente que é assim, não é? Meu Deus, que é difícil de relacionamento. Mas o grande problema não é a gente, é você. É você que não cumprimenta ninguém, é você que não visita ninguém, é você que tem esse problema. Faça isso. Amém, queridos? Verso 15, vamos correr. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Servos, amigos. Não é que nós deixamos de ser servos de Cristo, mas nós estamos numa qualidade hoje também de amigos. Irmãos, amigo, sabe por quê? Amigos são aqueles que fazem as coisas não por obrigação, mas por amor, por prazer em fazer. Não é? Não faz mais por obrigação o servo. Aos amigos, irmãos, a gente revela coisas íntimas. A gente compartilha planos. Ele não está compartilhando planos para eles. Ele está compartilhando aqui sobre o Espírito Santo que ele vai enviar. Ele está compartilhando sobre a sua partida. Ele está compartilhando para ele coisas tremendas de Deus. Tanto é que quando Judas estava lá sentado na mesa, ele não falou muita coisa. Assim que o Judas saiu, que era o traidor, ele abriu a boca e começou a falar com eles. Pode ver. Porque eram amigos. Amigo ele revela planos. Amigo ele revela intimidade. Às vezes você não tem nem amigos, nem amizades. Que coisa, hein? Você não é amiga de ninguém. É lógico, por isso você não consegue conversar com ninguém. Porque você não é amiga de ninguém. Você tem dificuldade. Mas Jesus, ele está mostrando para nós essa necessidade da gente amar. Vamos para o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Para que vocês não fiquem desanimados. Para que vocês não fiquem com problemas depois que eu for embora. A escolha de vocês, não foi vocês que me escolheram, não foi feita por vocês. Eu escolhi vocês para a salvação. Eu escolhi vocês para serem salvos. Eu os escolhi para os discipulados. Eu os escolhi para a frutificação. E outra coisa, eu não desisto daquele que eu escolho. Deixa eu contar um negocinho para você. Você está aqui nessa noite. O Pai escolheu você. O Pai escolheu você. Ué, você caiu de paraquedas aqui nesse lugar? Você acha que você conheceu essa pessoa que está do seu lado, que te convidou para vir aqui à toa? Não. O Pai escolheu você. Escolheu a gente para frutificar. Escolheu a gente para ser discípulo. Escolheu a gente para a salvação. O Pai que nos escolheu. Eu acho muito bonito isso daqui. Ele fez isso. E aqueles que Ele escolhe, Ele não desiste dessa pessoa. Eu não desisto de você. Eu não desisto. Ele não desiste da gente, irmãos. Quanta gente, irmãos,
passaram por cada luta na vida, falharam na vida, tiveram uns deslizes na vida, mas hoje estão aqui. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Pai não desiste de você. O Pai não desiste da gente, irmãos. Outra coisa, e ele fala o seguinte, olha, eu vos nomeei para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que permanece, irmãos? O amor. 1 Coríntios 13, 13. Vamos lá? 1 Coríntios 13, 13. Fiquem tranquilos, já 16, depois tem o 17 a gente já acaba. Não vou demorar muito, porque a gente tem ceia. 1 Coríntios 13, 13. Olha lá que diz o texto. Jesus abençoa os meninos da mesa. Agora, pois, olha lá, olha o fruto que permanece. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Ó, por quê? A gente não precisa mais de fé no céu e não precisa mais de esperança, porque isso aqui é coisa da terra. A única coisa que vai permanecer no céu, que é maior, é o amor. Qual é o fruto que permanece? O amor. O amor é o fruto que vai permanecer para toda a eternidade, irmãos. O fruto que vai permanecer é o amor. Outra coisa, ele está falando de vida sendo alcançada. Quais são os frutos que a gente dá? Lembra? Eu já falei algumas coisas. Vidas que foram alcançadas pela pregação do Evangelho, que nós testificamos, que nós chamamos as pessoas. As orações eficazes que a gente teve. As orações que foram conquistadas, a nossa vontade foi conquistada por Deus. Eu acho interessante, irmãos, que nós temos uma vontade. E o nosso Deus é o Deus que está lutando para conquistar a nossa vontade. Quando Ele conquista a nossa vontade, meu Deus, aí, irmão, ninguém segura a gente. Porque o grande problema, a grande luta nossa é Deus conquistar a nossa vontade. Eu quero Deus. Eu não quero Deus. Aí Ele tem que conquistar a gente para a gente querer Deus. Que coisa, né? É uma luta na nossa vida. A alegria é um outro fruto que Ele dá para a gente. Existem frutos que são extraordinários, que eu já mostrei para vocês em tempos atrás. Tem no mínimo 7 frutos que a gente dá, que está dentro da palavra de Deus. Agora vamos para o verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns. Vocês estão aqui? 1, 2, 3. Isto. Escuta aqui, a gente podia chegar, os discípulos podiam falar para Jesus, Jesus, dá para o senhor mudar de assunto? Dá para mudar de tema? Por que o senhor está repetindo de novo? O senhor já falou lá no versículo 12. Por que o senhor está falando de novo, Jesus? Por que o senhor está insistindo nesse negócio de amar um ao outro, Jesus? Não é possível um negócio desse. Jesus está mudando de assunto. Por que ele não muda de assunto? Ele não quer mudar de assunto. Irmãos, Jesus diz, por que ele não muda de assunto esse tema, irmãos? Sabe por quê? Porque amor tem que sair pelos nossos poros. Amor tem que sair pelos poros. Amor tem que sair pela nossa vida. Tem que ser a expressão da nossa vida. Tem que ser a expressão da nossa vida. Tem que sair pelos poros. Uma mulher, uma irmã, ela foi ouvir um pastor pregar numa cidade. Ela morava naquela cidade, ela sabia que o pastor vinha lá. E ela foi ouvir o pastor. O pastor ia fazer uma série de sermões naquela cidade. Ela foi no primeiro dia. Quando ela voltou para casa, Robson, o marido dela falou o seguinte: eu não quero que você vá mais ouvir esse pregador. Dia seguinte ela encontrou o pastor. E ela falou: pastor, o meu marido me proibiu de vir aqui para ouvi-lo. O pastor disse: o que o senhor acha que eu devo fazer? O pastor disse o seguinte: fique na sua casa.
as mulheres sejam obedientes aos seus maridos. E o seu comportamento vai ganhar o seu marido. A sua atitude vai ganhar o seu marido. O que ela fez? Ficou em casa. Não foi mais na igreja. Não reclamou. Não murmurou. Não o maltratou. Não deixou de fazer os seus deveres. Nenhum dentro de casa. Viveu a vida na obediência da palavra de Deus. O pastor, depois de um tempo, voltou àquela cidade e foi pregar naquela igreja. Quando ele chegou lá, estava ela e o marido. No final do culto, o marido disse assim: pastor, eu vim aqui hoje, sabia que o senhor voltou a pregar aqui nessa cidade, e o senhor pode jantar na minha casa depois do culto? Pastor, lógico que posso. O pastor foi depois do culto jantar na casa deles. Falou: pastor, quando o senhor veio aqui a primeira vez, minha mulher veio no culto, eu a proibi de vir à igreja para ouvi-lo. E minha mulher obedeceu a minha palavra. Só tinha uma coisa. Dia após dia, Jesus saía pelos poros da minha mulher. O comportamento da minha mulher, eu via Jesus na vida dela. Eu via Jesus no comportamento dela. Eu via Jesus nas atitudes dela. Eu via Jesus nas palavras dela. Jesus saía. Pastor, o que eu faço para ter isso na minha vida? Eu falei: é fácil. Você tem que morrer. Mas como, pastor? Morre com Cristo na cruz. Aceita Jesus como seu salvador pessoal. E aí, o senhor vai morrer. Aí Jesus vai entrar na vida do senhor, o senhor vai viver nele, e ele vai viver no senhor. E aí, ele vai sair pelos poros da sua vida, no seu corpo. Aquele homem se ajoelhou ao lado da mesa. Sabe qual foi a sobremesa naquele jantar? A salvação daquele homem naquele dia. Porque Jesus saía pelos poros da mulher. Sabe qual é o grande problema hoje? O que é que está saindo da nossa vida? O que é que está saindo no nosso trabalho? O que é que está saindo nos nossos negócios? O que é que está saindo quando a gente está dentro de casa? O que é que está saindo quando a gente está junto com a família? O que é que está saindo quando a gente está no trânsito? O que é que está saindo quando a gente está na faculdade? O que é que está saindo da nossa vida? Dos nossos poros. Está saindo Jesus, irmãos? Irmãos, Jesus quer abençoar a nossa vida. Ele quer que a gente ame. E é incondicional isso daqui. Não adianta. Se nós não formos, nós não somos discípulos de Cristo. A verdade é essa. É difícil, irmão. É muito complicado. É por isso que eu oro para Ele me dar graça. Aquilo que eu não consigo, eu peço força para Ele. Aquilo que eu não consigo, eu peço força para Ele. É difícil? É difícil. É difícil. Mas se Jesus chamou a gente para ser discípulo dele, é porque existe essa possibilidade. E se Ele falou isso aqui para a gente, que a gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que amar uns aos outros. E a gente tem que dar a nossa vida em prol dos outros. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para nós aqui hoje. Que Deus possa abençoar vocês. Eu peço que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Que o Espírito Santo venha inculcar isso aqui na sua mente, no seu coração, e venha fazer algo extraordinário na sua vida. E venha mudar a nossa vida, a minha vida e a sua vida. A gente a ama? Vamos amar mais ainda, irmão. Que no final de todas as coisas o que vai sobrar é o amor. Deus abençoe vocês.